Saúdo a todos com a preciosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes neste momento porque o Senhor é bom e a sua promessa está estendida sobre as nossas vidas. Você aí que está do outro lado, nos ouviu, você que ainda pode compartilhar este momento de palavra, este momento em que o Senhor preparou para ouvirmos a sua preciosa palavra. Glória a Deus, eu fico feliz por estarmos aqui. O mundo inteiro está em crise, mas nós estamos em Cristo. E fiel é a sua palavra. Jesus alertou a sua igreja dizendo que no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também venceremos, porque estamos alicerçados na sua palavra. O texto que eu quero deixar com vocês está no livro do Êxodo, capítulo 2, verso de número 23. Louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade ela é de geração em geração. Neste tempo difícil, muitas pessoas entram em um período de depressão. Muitas pessoas entram em um período de tristeza, solidão, sem saber o que vai ser do seu amanhã, sem saber o que vai proceder daqui para frente. Mas nós glorificamos o Senhor porque um dia as nossas mentes foram abertas acerca da promessa, porque a promessa de Deus para o homem não concerne as coisas da terra. A promessa está reservada no céu. Abraão foi um homem que viu o invisível. Abraão viu uma pátria que não estava na terra. Abraão viu uma pátria que não estava diante dos seus olhos. E quando Abraão viu a pátria eternal, Abraão conseguiu viver um propósito de Deus sobre esta terra. Ló visou a terra, estendeu as suas tendas até Sodoma e veio em Sodoma repentina destruição. Eu quero falar para você nesta noite sobre a promessa de Deus. A promessa de Deus só tem sustentabilidade por causa de uma aliança. É a aliança quem sustenta a promessa. É a aliança de Deus que sustenta os propósitos de Deus sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que Deus fez aliança com Abraão. Quando Deus faz aliança com Abraão, Deus garante a Abraão na terra. Quando Deus fez aliança com Abraão, Deus abria campo para Abraão prosperar. Quando Deus fez aliança com Abraão, a unção de Deus estava sobre a sua vida. E onde Abraão ia, a presença de Deus ia junto. Quando Deus chamou Abraão do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e leva Abraão para uma terra que ele não conhecia. Leva Abraão para um lugar onde ele não conhecia. E a Bíblia diz, quando Abraão pisa em Canaã, uma grande fome veio sobre a terra. Uma grande crise invadiu sobre toda a terra, e Deus permite a Abraão descer até a terra do Egito, e a Bíblia diz que no Egito Deus prospera Abraão. Eu estou dizendo para você que no tempo da crise, o que vai sustentar os escolhidos de Deus é a promessa, porque a palavra de Deus não vem vazia, a palavra de Deus vem para executar a perfeita vontade de Deus. Então, sobre esta promessa, Êxodo capítulo 2, verso 23, diz o seguinte: e aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel e os conheceu. Israel está na terra do Egito, mas Israel não entrou simplesmente de uma forma simples no Egito. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, capítulo 15 de Gênesis, Deus faz uma promessa para Abraão.
E a promessa de Deus em Abraão é que a sua descendência seria grande, que os seus filhos seriam uma grande nação. Mas antes desta nação ser gerada, antes desta nação crescer, Deus disse para Abraão que eles passariam um período de 400 anos debaixo da opressão, passariam um período de 400 anos servindo os inimigos, para que Deus pudesse trazer juízo sobre a terra. Então os filhos de Israel entram na terra do Egito por José, e através de José tiveram acesso à terra do Egito. Os anos se passaram, a servidão foi aumentando, veio outro rei que não conhecera José, não conhecera os feitos de José na terra do Egito, e olhou para os filhos de Israel, que estão em uma fase de crescimento. Então no seu coração vem algo dizendo: vamos oprimir Israel, para que Israel não venha se exaltar no seu coração, porventura vindo algum inimigo contra nós, eles também se levante e venha contra nós na batalha. O rei do Egito viu que Deus estava prosperando o seu povo na terra do Egito. O povo cresce, o povo está num número muito grande. Então o temor do rei fez trazer sobre os israelitas a opressão, veio trazendo sobre eles jugo, veio trazendo sobre eles prisões no serviço, e estava aprisionando eles na terra do Egito. Mas ele não sabia que era Deus trabalhando no Egito para levantar o seu povo, porque quanto mais o rei do Egito oprimia, mais Israel crescia. Quando mais o rei do Egito apertava no serviço, mas Deus dava graça para os filhos de Israel crescer. Até então, da opressão ser tão grande que o povo não aguenta mais e vai clamar a Deus. E o clamor de Deus abre uma dimensão. O clamor de Deus abre a dimensão da promessa. A promessa está sobre Israel, a promessa está sobre os filhos de Israel, a promessa está sobre o povo de Deus. Estão em aperto, mas têm a promessa. Estão sofrendo, mas eles têm a promessa. Estão na crise no meio do Egito, mas a promessa de Deus está. Deixe-me dizer algo no teu coração: quem está alicerçado em Deus, ainda que esteja passando por momento difícil, um momento praticamente doloroso, a promessa de Deus está sobre a sua vida. E se a promessa de Deus está sobre a tua vida, uma coisa é certa: o tempo da promessa de Deus vai acontecer. Deus olhou para a terra do Egito e viu o clamor dos filhos de Israel, e o clamor dos filhos de Israel chegou até as narinas de Deus. E é interessante que quando Deus percebe a oração, quando Deus percebe a súplica, a Bíblia diz que Deus lembra. Do que Deus lembrou? Deus lembra da aliança, Deus lembra do concerto, Deus lembra do pacto, Deus lembra da promessa que Ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. E por causa da aliança, Deus estava sustentando a promessa nos filhos de Israel no meio da crise. Só que o tempo da promessa está no âmbito espiritual. O tempo da promessa está na atmosfera de Deus. A Bíblia diz que lembrou Deus. Deus não esquece. Quando a Bíblia está expressando lembrou Deus, era Deus dizendo: chegou o tempo de realizar o que eu prometi
o meu povo. Chegou o tempo de eu realizar a promessa nos filhos de Israel. Preste atenção, Deus não me esqueceu de você. Deus não me esqueceu da palavra que foi dita ao teu respeito. Deus não me esqueceu da sua casa. Deus não me esqueceu da sua chamada ministerial. Aleluia. Deus não me esqueceu dos propósitos que Ele tem contigo na terra. Deus só não agiu porque não era tempo, mas no tempo determinado da promessa, Deus olha para a terra e pega aquilo que está na atmosfera divina para aplicar naquilo que é visível, naquilo que é físico. Chamamos isso de cumprimento da promessa, porque quando Deus lembrou, Deus diz o seguinte: eu fiz uma promessa para Abraão. Eu fiz uma promessa para Isaac. Eu fiz uma promessa para Jacó. E eu sou Deus que sustento a minha palavra. 430 anos depois, agora Deus já está se movendo no Egito. 400 anos é o período da palavra que eles ficariam em cativeiro. Então, possivelmente 30 anos do governo de José, Israel não estava cativo. Mas quando entrou o período da crise, Deus a sustentou por um período de 4 séculos. E neste período de crise, Deus está gerando o seu povo. Neste período de crise, Deus está preparando o seu povo. Neste período de crise, Deus está dando crescimento ao seu povo. A crise na Bíblia Sagrada nunca destruiu